Boa tarde, amigos. Bem-vindos a esse encontro com a Casa de Fabiano de Cristo. Mesmo que de forma virtual, a conexão com a nossa casa de amor, de crescimento, de estudos, de aprendizado, se faz. Nesse final de tarde, quase noite, fica-nos a indicação do capítulo 276 deste livreto maravilhoso chamado Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorini. E a conversa se faz nesse sentido. Evite acusar e criticar. Procure antes colaborar, sobretudo com seu exemplo digno e nobre. Tudo tem razão de ser na vida, embora nem sempre saibamos compreender porque não temos uma visão completa, já que só podemos ver a superfície das pessoas e coisas. Deixe o julgamento àquele que vê os corações e que está dentro de cada um de nós, lendo os mais secretos pensamentos e intenções. E para alargar um pouquinho mais o nosso entendimento desta leitura, utilizamos este outro livreto maravilhoso também, que se chama 7 Minutos, ditado por Emmanuel para Haroldo Dutra Dias, que no item 107 nos diz assim: coisas invisíveis. E Haroldo nos ensina. Nesse trecho da Epístola aos Romanos, Paulo comentava que nem mesmo os gentios que não receberam a Torá, que não conheciam a revelação divina, estavam isentos do julgamento celeste. Segundo nesse trecho da Epístola, todos os seres do mundo responderiam perante a sua própria consciência e perante o Criador, porque Deus se manifesta na sua criação divina. Emmanuel nos lembra que o espetáculo da criação universal ultrapassa em muito os estreitos limites da percepção humana. Aquilo que nós podemos tocar com as mãos, aquilo que podemos cheirar, ouvir, enxergar, sentir, é uma reduzida área da criação universal. Para que a evolução se processe de maneira proveitosa para os nossos espíritos, Deus limita nossa percepção e nosso campo de ação ao estritamente necessário e compara Deus com um pai amoroso que colocasse a criancinha em um cercadinho a fim de que ela não se machuque nem ultrapasse os limites da segurança. Assim também na evolução humana, Deus nos cerca de todos os elementos necessários ao nosso aprimoramento, mas a criação infinita de Deus é realmente ilimitada. A criação universal é, antes de tudo, invisível aos nossos olhos, porque somos criaturas, e na qualidade de criaturas, somos limitadas diante do absoluto poder que é o Criador. Desse modo, há muita sabedoria em buscar os atributos de Deus na sua obra, na natureza. Olhando ao redor de nós e olhando para nós mesmos, encontraremos os traços da sabedoria divina, ocultos na sua criação. Deus se revela na sua obra divina e conta conosco para o aperfeiçoamento dela. E segue no comentário: o espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. Onde a atividade que se desdobre sem base, toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho.
A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustentam o habitat, condicionando as suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura convirá com seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetivos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Emmanuel, ditado no livro O Pão Nosso, da editora da FEB, capítulo 55. E para encerrar essa nossa breve meditação sobre a nossa conduta, sobre a nossa forma de agir na administração de nossa vida, de nossas relações e de nossas amizades, fica-nos mais um conceito de Emmanuel. Nem todos os aprendizes chegam a compreender que a esfera invisível é a continuidade da sua própria. Esse conceito nos vem no livro Sentinelas da Luz, editora Cultura Espírita União, capítulo Grupos. Então, meus amigos, a compreensão mais alargada da nossa realidade é no sentido de que, dentro da nossa limitada ótica e bastante limitada pelo mundo em que vivemos, onde precisamos nos vestir de uma matéria densa, de prover o nosso alimento, o nosso estudo, a nossa procriação, administrar os nossos grupos familiares e ainda assim deixar algum tempo para buscarmos a religiosidade, digamos assim, a transcendência através da religiosidade, a busca daquele algo mais que está embrionário em nosso íntimo, em nosso ser, que é a nossa ânsia do progresso, limitada pelo senso que temos de dever, de progresso e de que um dia precisaremos prestar contas de tudo, todos os caminhos que utilizamos, as vantagens que obtivemos e como partilhamos todas essas aquisições com os nossos irmãos de caminhada, a fim de que eles também progridam junto de nós. Então esta é a nossa reflexão nesse início de noite, invocando a proteção desses mensageiros amorosos enviados de Fabiano de Cristo, para que possamos ter uma noite tranquila, um sono sereno e bons contatos no desprendimento do sono terreno. Que assim seja.